TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, o professor Roberto Hermínio Moretti, por proposição do vereador Jorge da Farmácia. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rafa Zimbaldi, o vereador Jorge da Farmácia. Convidamos também o senhor Flávio Luiz Schmidt, diretor associado da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, representando hoje o diretor da FEA, senhor Antônio José de Almeida Meireles. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado desta noite, o professor Roberto Hermínio Moretti. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Jorge da Farmácia para declarar aberta esta solenidade. Boa noite. Boa noite a todos. Declaro aberto a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de título de cidadão campineiro ao professor Roberto Hermínio Moretti. Gostaria de agradecer também aqui a presença do Flávio Luiz Schmidt, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, diretor da FEA. Muito obrigado pela presença, que todos sejam muito bem-vindos. Convidamos agora os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra, Joaquim Osório Duque Estrada. Música, Francisco Manuel da Silva. E para o hino da cidade de Campinas. Letra, Carlos Ferreira. Música, Antônio Carlos Gomes.
relacionamos as seguintes presenças: senhor Mauro Siqueira, presidente do Lar dos Velhinhos, e as senhoras Daiane Cugliari e Cristina Coracim, do Santander Select. Enviou sua justificativa de ausência, com cumprimentos ao nosso homenageado da noite, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra, o vereador Jorge da Farmácia, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao nosso agraciado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso homenageado dessa noite, o professor Roberto Hermínio Moretti, o professor Flávio também, que compõe a mesa aqui conosco. Vou falar um pouco do nosso homenageado, o professor Roberto Hermínio Moretti. Moretti é pai de 3 filhos, Roberto, Elaine e Maria Elizabeth. Moretti, pai de família, avô e com uma trajetória profissional e acadêmica de orgulhar todos os seus familiares, amigos e alunos. Moretti foi um dos fundadores da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp em 1969. Em relação à sua vida acadêmica e profissional, algumas atividades merecem ser destacadas. Fez colegial em São Roque, cursando com apenas 2 alunos. Entrou no vestibular direto, sem cursinho, passando em 13º lugar. Formou-se na Exalc, na USP, fez mestrado na Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, entre 1963 e 1964. Primeiro no mundo a fracionar proteínas de vinhos em 5 frações, que em 1964, até esta data, só eram conseguidas 3 frações. Assessor do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo na área de Viticultura e Enologia em 1965. Curso internacional em Enologia sob estabilização de vinhos na Universidade Nacional de Cuyo, em Mendonça, na Argentina, em 1966. Este curso foi dado por 2 professores titulares da Faculdade de Enologia de Bordeaux, na França. Realizou e deu o curso de Enologia Antônio Picena em 1969, reativando-o depois de 25 anos. Realizou o curso internacional de especialização em armazenagem e transporte frigorificado de alimentos, dado por 10 especialistas internacionais no ITAL em 1968. Foi o 2º classificado neste curso. Ganhou o 2º lugar do Prêmio Maná, Invenção no Processo para Obtenção de Whey Protein, em 1971. Em 1973, fez doutorado na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Fez o curso de Tecnologia de Sorvete na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, em 1975, ganhando o 1º lugar e o 1º prêmio no 25º curso. Presidente eleito em 5 mandatos do Comitê Brasileiro de Alimentos e Bebidas, da ABNT, delegado brasileiro do Subcomitê 15 Café da ISO entre 75 e 80. Participou do concurso de livre docência
da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp em 1976. Primeiro a produzir proteínas texturizadas soja do Brasil em 1976. Diretor da Fundação Centro Tropical de Pesquisa e Tecnologia de 76 a 80. Foi vice-presidente e tesoureiro. Chefe da delegação brasileira na reunião do Subcomitê 15, Café na Costa do Marfim, em 1977. Primeiro latino-americano a ser eleito para a diretoria da Lufost de 1978 a 1983. Participou do concurso adjunto da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp em 1979. Planejou a empresa Mars no desenvolvimento e implantação na fábrica de molhos de tomate no Brasil entre 79 e 80. Homenageado pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp por ser um dos professores que orientaram o maior número de mestres e doutores. Implantou, organizou e otimizou as fábricas de subprodutos de abatedouros responsáveis por 8% de todas as rações da Sadia, entre 80 a 1990. Menção honrosa do prêmio Melhor Inventor Brasileiro do Ano de 1980. Trabalhou na concentração de vinhoto sem consumir energia extra. Planejou e implantou a fábrica de plasma em pó da Sadia em Várzea Grande, Mato Grosso, em 1984. Foi o primeiro da América Latina. Delegado brasileiro nas reuniões técnicas no Mercosul, Produtos Cárneos, Buenos Aires, em Montevidéu, Assunção e Rio de Janeiro, em 85 e 86. Em 86, foi o primeiro professor titular concursado na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, onde permaneceu até 2010. Implantou a fábrica de margarina Qualy da Sadia e de produção de gordura hidrogenada de óleo de soja da Sadia Paranaguá em 1990. De 91 a 93, foi presidente da Sociedade Brasileira de Ciências e Tecnologia de Alimentos. Foi eleito com o maior número de votos até a presente data. Responsável pela patente do recuperador de energia de águas servidas quentes de chuveiros elétricos. Professor decano da Faculdade de Engenharia de Alimentos entre 2003 e 2010. Em 2004, foi homenageado pela turma de 2004 da Faculdade de Engenharia de Alimentos, período noturno, paraninfo da turma de 2004 da Faculdade de Engenharia da Unicamp, período diurno, orientou 50 teses de mestrado e doutorado, sendo uma de doutorado na Inglaterra. Recebeu a placa Prata Homenagem 2009. Homenagem pelos serviços prestados ao curso de pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, em 2010, recebeu a placa Prata. Em 2012, inventou o processo para produzir suco de café. Implantou a fábrica de garapa Longa Vida em São Carlos, de 2013. Assessorou a empresa Duas Rodas em Jaguará do Sul, Santa Catarina, implantando a primeira fábrica de purê de banana acidificada em tambores de 200 litros da América Latina. Vocês podem ver que esse currículo do professor Moretti é repleto de conquistas meritórias, de trabalhos desenvolvidos, sempre trazendo benefício para toda a sociedade. Professor, inventor, mestre Moretti, queria dizer ao senhor que esta honraria que será entregue daqui a alguns instantes é apenas um pouco do reconhecimento
da Câmara Municipal de Campinas ao trabalho que sempre desenvolveu na área de engenharia de alimentos, sempre inovando e trazendo novas invenções que, depois de criado, acabaram muitas vezes na nossa mesa. Parabéns pelo seu trabalho dentro da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Você é uma referência aos demais professores dessa faculdade. É um exemplo a ser seguido pelos alunos e ex-alunos que conhecem a sua trajetória acadêmica e profissional. Enfim, professor Moretti, que você continue sendo essa pessoa iluminada que é, continue passando todo o seu conhecimento que adquiriu para as outras pessoas, para que possamos continuar formando profissionais competentes que busquem sempre a inovação. Queria dizer aos filhos do professor Moretti, Roberto, a Elaine, a Maria Elizabeth e a todos os familiares e amigos que vocês devem sentir muito orgulho do Moretti. Homem de família, amigo profissional, muito reconhecido por todos os segmentos de nossa cidade. Parabéns ao senhor, que Deus continue iluminando o senhor cada vez mais, os familiares, os parentes, os alunos e todos aqui presentes. Eu vou ser o porta-voz, senhor Moretti, de uma pessoa que estima muito o senhor aqui. E, infelizmente, por problemas de saúde, ela não pôde comparecer. Boa noite. É com muita alegria que envio minha mensagem a uma das melhores pessoas que tive o prazer de conhecer. Homem simples, humilde e conhecedor de tudo que trouxe para a nossa cidade, estado, país e ao mundo. Querido professor Moretti, essa homenagem é bem merecida, mostrando mais uma vez a realidade da lei de causa e efeito. Aqui plantamos, aqui colhemos. Eis o fruto que você plantou. Conhecimento, educação, pesquisa, saúde, amor, alegria e agora colhe o reconhecimento por toda a sua existência. Reconhecimento que não é só seu, mas de todos aqueles que partilham contigo essa jornada nesse planeta paraíso de aprendizado. Um homem que não para, um homem que está muito à frente de seu tempo. Já aposentado, poderia se estagnar, se manter na plataforma que você edificou. Mas isso não acontece. Você se mantém ligado com novos inventos, novas descobertas, como se ainda tivesse fome e a necessidade de contribuir muito além do que já fez. Parabéns. Que Deus lhe abençoe muito e sempre, e que a vida possa lhe retribuir tudo que você ofereceu. A deferência que hoje recebe é uma das formas de agradecimento pela grande passagem nesse nosso mundo. Todo sucesso, que a noite seja memorável e muito feliz. Carmen Omos. Obrigado, uma boa noite a todos. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao professor Roberto Hermínio Moretti. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.998, de 28 de outubro de 2015, concede a Roberto Hermínio Moretti o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 17 de novembro de 2015, autoria, vereador Jorge da Farmácia. Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador Jorge da Farmácia.
Convidamos agora para fazer uso da palavra o homenageado desta noite, o professor Roberto Hermínio Moretti. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao vereador Jorge da Farmácia, que propôs que a Câmara me homenageasse com esse título de cidadão campineiro. Gostaria também de agradecer a todos os vereadores da Câmara, porque essa homenagem foi aprovada por unanimidade. Gostaria de agradecer a presença de todos, parentes, amigos, ex-alunos, que compareceram aqui para acompanhar comigo esta festa, que para mim é uma grande festa. E gostaria, em terceiro lugar, agradecer à cidade de Campinas, que me acolheu em diferentes ocasiões. A primeira, em 1955, quando eu vim aqui fazer o primeiro ano científico, que na minha cidade não ia haver científico nesse ano. Então eu tive que procurar um colégio noutra cidade. E meus pais escolheram Campinas para fazer o primeiro científico, porque não tinha alunos suficientes para fazer esse ano de científico na minha cidade. Só tinha 2. Aí, alguns alunos que iam fazer clássico, normal, contabilidade, se inscreveram no científico, porque o primeiro científico equivalia ao primeiro ano desses outros cursos. E assim foi criado de novo o primeiro científico, com 12 alunos. Mas logo que passou o primeiro ano, no segundo, ficou só os 2 que iam fazer científico mesmo. Os outros passaram para normal, clássico, contabilidade. E assim eu me preparei para o vestibular. Só 2 alunos, com os professores mais renomados do estado de São Paulo, que davam aula num período em São Paulo e no outro período iam dar aula em São Roque, porque tinha o Cometa que fazia esse transporte. Em 1900, exatamente no dia 11 de novembro de 61, há 54 anos, eu, como engenheiro agrônomo, ainda não tendo recebido o diploma, eu fui contratado pelo Instituto Agronômico de Campinas como pesquisador. Então, há 54 anos, eu fui novamente recebido por Campinas. Nessa minha trajetória profissional, eu saí algumas vezes de Campinas e fui trabalhar em outros lugares. Em 63, 65, eu fiz mestrado nos Estados Unidos. Em 69, eu fui para a Coca-Cola, no Rio de Janeiro. Em 82, eu fui trabalhar na Sadia. E, nesse intervalo também, eu assessorei algumas empresas brasileiras e multinacionais. Em 1994, pela última vez, eu fui novamente aceito pela cidade de Campinas, depois de ter completado o meu trabalho na Sadia, eu voltei a regime de tempo integral na Unicamp, onde permaneci até 2010, quando eu me aposentei pela compulsória. Durante esse trajeto, eu ia falar aqui várias coisas, mas que o Jorge da Farmácia aqui já contou bastante da história. Então, eu vou ficar aqui em algumas coisas, que eu tive 3 filhos aqui na cidade de Campinas. O mais velho, Roberto, a segunda, Maria Eliane, e a terceira, Maria Elizabeth. Os 3 me deram a grande alegria de terem feito o mestrado, 2 na Unicamp e uma na Universidade de Coimbra.
em Portugal. Isso aí é uma grande satisfação para mim, que sendo professor universitário, ter 3 filhos mestres. Tenho 4 netos, 3 meninas e 1 menino. O menino mais velho acaba de entrar na faculdade, entrou em 2 faculdades. Dentre os trabalhos que eu realizei, tem alguns mais importantes que eu considero o primeiro a produzir proteína texturizada de soja no Brasil. A vaca mecânica, que foi o melhor invento brasileiro do ano de 79, que foi inventado em 77 e atualizado em 79, numa versão que ganhou esse prêmio. Desenvolvemos também o processo para a produção de Whey Protein Concentrate, que hoje, no mundo inteiro, se produz 22 mil toneladas. E eu não sabia que era o inventor. Eu fui olhar no Google e procurei lá, Whey Protein Concentrate, /inventors. Aí eu fui ver que eu era o inventor. Eu não sabia. Mas, curiosidade de pesquisador, eu quis saber quem que tinha inventado e fui ver que eu era o inventor, né? Essa que o Jorge citou na pré-eleição, a separação de proteínas de vinho branco, porque os vinhos brancos têm proteína ainda. Os vinhos tintos não têm proteína, porque durante a fabricação, a fermentação com a casca, os taninos precipitam todas as proteínas. E só nos vinhos brancos que são fermentados sem a casca é que fica proteína no vinho. E até 1964, ninguém sabia por que vinhos com pouca proteína turvavam e vinhos brancos com mais proteína não turvavam. E com uma tecnologia desenvolvida pela Kodak em 1959, em 1963, na minha tese de mestrado, eu consegui desvendar por que ocorria isso. E os alemães do Reno, que eram os maiores pesquisadores de vinho branco, ainda não tinham conseguido saber por quê. Eu desenvolvi essa tecnologia para proteínas de vinhos brancos. E esse processo é o processo que hoje é usado para fracionar as proteínas do soro de sangue para DNA, ou para você poder julgar se é pai de uma criança ou não, através do fracionamento das proteínas do soro do sangue. Então, com esse método, que se chama eletroforese de disco, em gel de poliacrilamida, foi possível fracionar as proteínas do soro em 22 frações. E, com isso, é possível comparar as eletroforeses do pai com a do filho e ver a similaridade entre as proteínas dos 2 soros. E eu usei esse método, o primeiro a usar o método em alimentos. O caso do Whey Protein Concentrate também foi o primeiro a usar ultrafiltração em alimentos para eliminar água, sais e açúcares do soro e, ao mesmo tempo, concentrar as proteínas. Então, o soro tem 0,6% de proteína, enquanto que o concentrado proteico, ele praticamente multiplicado por 10. Então, diminui o volume e aumenta o teor de proteína. Então, esse é o Whey Protein Concentrate.
Durante o trabalho meu na Sadia, durante o trabalho da Mars e Mars, da Folger, nós chegamos a acompanhar a produção de 100 toneladas por mês de café solúvel para compor o café da Folger nos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor de café nos Estados Unidos. Então, 1/3 do café solúvel da Folger nos Estados Unidos era produzido por nós aqui no Brasil, e 2/3 por cafés do mundo inteiro. Então, 100 toneladas mensais, eles vendiam 300 toneladas mensais de café solúvel nos Estados Unidos. No caso da proteína texturizada de soja, nós fomos o primeiro a produzir essa proteína no Brasil. E todas as multinacionais queriam comprar toda a nossa proteína da faculdade para poder vender e dizer que eles tinham sido os primeiros a produzir. Mas nós demos preferência para uma empresa nacional. E a Sadia comprava toda a produção de proteína texturizada de soja produzida na faculdade, 30 toneladas por mês, trabalhando 24 horas por dia, durante o ano de 76 e 77. Então, nós produzimos 700 toneladas de proteína texturizada de soja aqui na faculdade. Nunca foi feito isso na faculdade. Nós trabalhamos 24 horas por dia durante 2 anos. Aí surgiram outras fábricas que passaram a fazer a produção para atender as empresas brasileiras. No caso do lançamento da lei dos sucos, em que as indústrias de refrigerantes eram obrigadas a usar 10% de suco no refrigerante, nós fomos os primeiros a lançar um refrigerante com 10% de suco de laranja e, ao mesmo tempo, modificando a formulação, porque o óleo vegetal bromado tinha sido proibido. E nós substituímos o óleo vegetal bromado por SAIB, que é sucrose acetato isobutirato, nome complicado, mas mudamos a fórmula da Fanta laranja e acrescentamos 10% de suco. E desde 1970, a Fanta laranja usa essa formulação. E a margarina Qualy, que foi citado também na pré-eleição, nós fomos a primeira empresa nacional a produzir margarina no Brasil. Só existia Anderson Clayton, Unilever e Bungborn. E eu tive a satisfação de trabalhar com meu filho no desenvolvimento da formulação da margarina e com a minha filha fazendo o controle de qualidade. Então, a Eliane ia para Buenos Aires para acompanhar a produção do pote retangular, porque até aquele ano, que 1990, a margarina era vendida em potes retangulares, redondos. E nós fomos os primeiros a fazer em potes retangular e com aquele cover leaf que tem sobre a caixinha de margarina. Hoje em dia, todos copiaram a Sadia. Eu poderia ficar aqui falando sobre feitos que eu fiz, tentando elevar o nome de Campinas, porque tudo que eu fiz, eu sempre fiz como professor da Unicamp. E eu tive muita honra de trabalhar esses 50 anos como campineiro, e agora, depois de 50 anos, sendo homenageado com o título de cidadão campineiro. Então, eu agradeço imensamente ao Dr. Jorge, e essas são as palavras que eu teria, agradecendo mais uma vez todos presentes.
Com a palavra agora, o vereador Jorge da Farmácia, para declarar encerrada a solenidade desta noite. Antes de encerrar, eu gostaria, mais uma vez, dizer para o senhor que o senhor é nosso, é de Campinas, o senhor não vai sair mais daqui não, viu? Já está concretizado, já foi ali, hoje já foi até registrado, então não vai sair mais daqui não, é nosso mesmo. Flávio, muito obrigado também pela presença, por compor aqui a mesa, e eu me sinto muito honrado também de oferecer esse título para o senhor, porque eu vejo que é merecido. Uma pessoa nobre, que sempre, como eu falei, como a Carmen citou, que sempre trabalhou por Campinas, pelo Estado, pelo país, enfim, pelo mundo todo. Nós, da Câmara Municipal, como o senhor disse aqui, todos os vereadores votaram favorável, e isto é uma pequena demonstração que a Câmara Municipal faz para o senhor. O senhor pode contar sempre com a gente, nós estamos lá sempre disponíveis para ouvir o povo e para dar esse título de cidadão campineiro a pessoas que realmente merecem, e o senhor é merecedor. Parabéns, viu? Eu gostaria, antes de encerrar, também agradecer a todos aqui presentes. Gostaria também de agradecer a Unicamp. Essa foi a primeira vez que eu vim para esse setor aqui, e fiquei meio perdido, mas consegui chegar, graças a Deus. Está chovendo e que continue chovendo cada vez mais, que nós estamos precisando de água. Então, agradeço a presença de vocês todos aqui, pelo empenho que veio prestigiar essa figuraça que é o professor Moretti. Agradeço também a todas as pessoas envolvidas nesse evento maravilhoso aqui, nessa homenagem. Agradeço também à TV Câmara por estar participando mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe nós sempre e viva o professor Moretti. Uma boa noite a todos, eu declaro encerrado a sessão solene. TV Câmara, Campinas.